Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom galera, eu estarei falando sobre a introdução da história, que esse é o título do vídeo de hoje. Bom, eu vou falar sobre algumas perspectivas sobre a história. O que a gente estuda caracterizadamente sobre história. O que é história, né? Quem é o pai da história? Quem criou a história? Então são algumas perguntas bem um pouco indefinidas, né, sobre a introdução da história. A gente vai definir isso de hoje nesse vídeo, ok? Bom, primeiro é sobre a introdução. É sobre estudar sobre as relações sociais da sociedade, né? Sobre várias atividades de história que a gente estuda, né? A partir de vários anos, a gente estuda sobre as relações sociais da sociedade que aconteceram antecipadamente, né, no passado e hoje em dia. A gente estuda também sobre o sujeito histórico, que significa relacionado com as relações humanas e com os meios convividos. Todos os vestígios deixados pela humanidade, que significa tipologia de fontes, escritas, visuais, materiais ou audiovisuais. Então aqui dá para finalizar esse sujeito muito histórico sobre as relações humanas que a gente encontrou de várias décadas passadas e hoje em dia. A gente encontrou escritas, escritas, visuais, materiais ou audiovisuais, né? Algumas vozes de alguns dos maiores cientistas, como Albert Einstein, né? Porque eu nunca vi falar da voz dele, então já gravaram a voz dele ou de outros também, né? Como aquele soldado militar da Alemanha, né? Mas isso deixa na história. São essas fontes que a gente estuda antecipadamente a cada ano. E isso é muito importante a gente estudar, né, todos os anos. Já as escritas, né, como a Bíblia, as escritas, vários livros, né, livros contados como histórias reais, outros meio tecnológico, né, visuais, materiais, né, vários objetos da antiguidade, né, como a pirâmide do Egito, vários desenhos que eles faziam naquela época, ou também mesmo em cavernas, né, debaixo do solo, que uma das maiores cavernas estão aqui no Brasil, né, eu esqueci o nome da caverna, que não é muito explorada até hoje, mas eles exploram muito o mundo lá fora, e fica no Piauí, essa caverna. Mas aqui no Brasil não é muito assim explorado essas coisas. Já em outros países é muito explorado sobre a pré-história, é muito explorado sobre, né, sobre os desenhos que os antepassados faziam. E isso deixa a gente um pouco intrigado com esse assunto, né? Porque eles faziam aqueles desenhos, né? Será que eles queriam transmitir alguma coisa, né, sobre o futuro, alguma coisa que estava acontecendo? Isso a gente não sabe ainda, né? É muito importante a gente estudar também sobre a história, sobre os acontecimentos antepassados, como por exemplo, a extinção dos dinossauros, né? Os gigantes que viviam naquela época, como por exemplo está citado na Bíblia, sobre o gigante Golias, né, que Davi matou ele com apenas um material que é madeira, né, um pau de madeira. O cara era gigante, então Davi matou ele com sua fé, né? Então, vários estudos apontam e já exploraram, já definiram que já encontraram muitos ossadas, né, de esqueleto humano muito grande, mais de 5 metros, né, de comprimento. E também você pode pesquisar que encontraram cabeça de gigante, uma cabeça desse tamanho mesmo. Então a gente não sabe ainda o que aconteceu naquela época, no passado, né? A gente só
sabe só algumas coisas, ainda tudo assim, definitivamente não, ok? O que a história estuda? O que a história estuda? A história estuda sobre as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem com a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais, ou seja, a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é um estudo, por isso pode-se dizer que ela estuda sobre os seres humanos no tempo e no espaço, ok? As fontes da história. Quais são as fontes que a gente estuda na matéria história? O trabalho do historiador é semelhante ao do detetive, bem semelhante, mas ao do historiador ele explora a natureza, ele explora várias coisas que ocorreram antecipadamente no passado, escritos, materiais, desenhados. Já o detetive é um pouco bem juntinho os dois, né? Com o historiador com o detetive. Ao investigar um caso, examina todos os vestígios, né? Os vestígios produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra são chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais ou da cultura material. Quem fez a história? Quem fez, né? Quem deu essa origem à história que a gente conhece, que a gente estuda, perspectivamente todos os anos? Quem fez a história? A história é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu e você. E estreita grupos como o dos idosos, soldados, artesãos e dos pobres, dos ricos e das mulheres e outros. Instituições sociais como a igreja, a Câmara dos Deputados, o Exército, todos nós, portanto, somos sujeitos da história, ok? Então, quem faz a história? Somos nós mesmos, né? A gente faz história nas nossas vidas, a gente faz história sobre os nossos acontecimentos, sobre aquilo que está no mundo atual ou que já aconteceu, né? Isso que é a história. Quem faz a história é nós mesmos, ok? A divisão tradicional da história. Qual a divisão tradicional da história? A história divide-se tradicionalmente em cima de grandes períodos, que é a pré-história, né? A Idade Antiga, a Idade Moderna, a Idade Média e a Idade Contemporânea. Para facilitar o estudo da história, né? Porém, esta divisão tem grandes críticas, tais como o fato de esta divisão privilegiar a história da Europa, né? Não podendo se enquadrar nesta divisão a história dos outros continentes. A ideia de linearidade presente na sua forma de organização e divisão e a desvalorização dos povos que não possuíam escrita, como se não possuíssem a história. Então, naquela época, na pré-história ou na Idade Antiga, não tinha escrita ainda, mais de 1500 anos antes de Cristo nascer. Então, não tinha a escrita ainda. Então, através de desenhos, através de desenhos que eles faziam com carvão, né, com outros tipos também de cores que eles usavam, né, com corante, com coral, né, coral é muito vermelho, então eles faziam vários tipos de desenhos, porque não tinha a escrita, não tinha o analfabeto ainda, para eles fazerem uma perspectiva que eles queriam transmitir para nós no futuro, ok? O tempo e a cultura. O tempo e a cultura. O tempo, tem cada tempo de cada cultura, tempo para tempo, né? Então,
tipo assim, como uma viagem no tempo. Ainda não se sabe ainda como que a gente vai fazer uma viagem no tempo, como que a gente vai viajar na velocidade da luz. Então isso é um pouco possível ainda de viajar na luz, né? De ter um portal para outra dimensão. Então tem que estudar muito sobre isso. Tempo e a cultura. Cada povo tem a sua cultura, correto? Seu sujeito próprio de viver e se organizar. Como, por exemplo, a gente não tomava banho todo dia. Então, os índios, né, que chegaram primeiro aqui no Brasil, que já viveram há mais de 500 anos por aí, né, eles já tinham várias semelhanças assim, importantes. Então, ele ajudou muita gente, assim, de ter uma higiene adequada, como tomar banho todo dia, de se cuidar muito, ok? Não existe cultura superior ou inferior do que a outra. Cada um é quase a mesma coisa, mas cada assunto é diferente. Como, por exemplo, é vivenciada e marca a passagem do tempo de diferentes formas ou ritmos. São os chamados diferentes tempos históricos. Em diferentes culturas teremos diferentes calendários que marcarão o tempo. A própria criação de relógios e outras formas de contar o tempo são frutos da criação humana, no qual chamamos de tempo cronológico. Então, mais de 2000 anos atrás, né, por aí, antes de Cristo, a gente criou o tempo cronológico, o relógio, né? E muita gente fala que a perspectiva do relógio não existe, né? O tempo não existe. Algumas pessoas acreditam nisso, mas o tempo existe sim. Mas com o tempo, o passar dos anos, a gente foi se desenvolvendo, né, com a cronologia. Então, a gente deu a origem ao tempo cronológico, que é o relógio, né? Aquele tic-tac todo segundo, todo milésimo de segundo. Então, esse é o tempo e a cultura. Essa é a semelhança entre o tempo e a cultura que a gente deixamos. E a gente está escrevendo novas histórias, a gente está escrevendo novas culturas, né, que estão desenvolvendo a cada dia. O tempo é uma coisa tão, assim, perspectiva de estudar. Tem tempo para tudo, mas menos para a morte. Você pode fazer tudo na sua vida, mas para ter tempo para a morte, não tem tempo para a morte. Tem tempo para tudo, mas menos para a morte. Então, aproveite seu tempo quando é tempo. Apresenta o seu tempo, vivencie o seu tempo o quanto antes, porque o dia da manhã a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, isso que a gente criou, nós seres humanos, o tempo. Ainda a gente não sabe ainda de viajar no tempo, ainda de ter uma máquina no tempo, né? Mas com o passar do tempo, daqui eu acho que 1500 anos, a gente possa desenvolver novas tecnologias que estão desenvolvendo, né? Está muito aprofundado sobre este assunto, mas com o tempo a gente vai fazendo mais matemáticas. A matemática ainda é um pouco abaixo do que a gente, assim, vivencia. A gente tem muita coisa ainda para explorar aqui no planeta Terra, muitas coisas ainda que a gente tem que explorar no nosso sistema solar, nas galáxias. Então, isso eleva muito estudos matemáticos e científicos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Algumas perguntas aqui bem semelhantes. A história estuda o quê? As mudanças permanentes ocorridas na sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e nos tempos atuais. B. O passado unicamente. C. Os espaços geográficos da sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e nos tempos atuais. Ou D. Principalmente as histórias da ficção que as pessoas moravam em seu cotidiano.
é as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Ela procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e nos tempos atuais, entre o passado e entre o futuro, ok? E o pretérito presente. 3. Qual é o nome do profissional que trabalha pesquisa de fatos históricos? Ele é professor? Ele é arqueológico? Ele é historiado ou historiador? Ou ele é geógrafo? Então, qual é a profissão que trabalha pesquisas de fatos históricos que aconteceram? É historiador ou geográfico também, sobre mapas ou outras coisas semelhantes. 4. Quais são o tipo de fontes históricas escritas? Quais são o tipo de fontes históricas escritas? Cartas, jornais e certidão de nascimento? Essas são as fontes históricas escritas? Não. Cartas, fotografias e esculturas? Mais ou menos. Fotografias, patrimônio cultural e jornais? Não. Jornais, cartas e rádio? Não. Cartas, fotografias e culturas. E esculturas e arquiteturas. Então, quando a gente tiver, por exemplo, lá em 2096, a gente deixou na história, por exemplo, as fontes históricas escritas, como fotografias, patrimônio cultural e jornais. Isso a gente vai deixar na história, daqui a mais de 200 anos. Então, o que a gente deixou na história? Sobre as cartas, sobre as fotografias, há mais de 500 anos, e as culturas. Tem rádio também, um pouco, basicamente um pouco semelhante a isso, mais de rádios mais velhos do que minha avó. Então, isso que a gente está deixando em nossa história, 5. A história divide-se tradicionalmente em 5 grandes períodos. Quais são eles? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade da Atualidade. B. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Grego-Romana ou Idade da Atualidade. C. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Ou D. Pré-história, Idade Antiga, Idade dos Metais. Tem até Idade dos Metais, mó legal estudar sobre isso. Estarei falando em outro vídeo. Idade Moderna ou Idade da Atualidade. É C, que é os 5 períodos históricos, Quais são? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ok? Então, são esses períodos que a gente estuda nas atividades de história, Você pode ter pesquisado também quais foram os primeiros historiadores, Você pode ter criatividade dos seus estudos que você está estudando. Só basta pesquisar, só basta analisar os seus conteúdos que você vai tirar suas dúvidas, Quem criou a história primeiro, foi nós mesmos, como eu falei, foi nós mesmos. Mas por exemplo, quem fez a primeira carta, quem fez a primeira história de um livro, quem fez uma primeira história de um fato sobre a antiguidade, Isso pode ser um debate que você pode fazer com seus amigos. Isso é muito perspectivável para que você possa se aprofundar mais no estudo sobre a história, ok? Então foi essa atividade de hoje que eu alternei para vocês hoje sobre a introdução da história. Esse que é o principal foco quando você vai fazer uma atividade de história. Você tem que souber sobre a introdução da história, como fazer uma redação, a introdução e o desenvolvimento e a conclusão que você tem que fazer referente a um título. Então, sobre a introdução da história, a gente estuda sobre as relações sociais da sociedade antepassada. Sobre também o que a história estuda, para que nós estudamos história, para que nós estudamos história durante nossa vida toda. Você que gosta de história, você vai entender isso. As fontes da história, quais são as fontes
que a gente estuda sobre a história, né? Quem faz a história são nós mesmos, né? Quem faz a história? Quem fez? Quem fez foi nós mesmos. Ninguém sabe ainda, ninguém vai saber quem fez a primeira história, né? Isso não tem explicação. A divisão tradicional da história, o tempo e a cultura. O principal foco sobre a história é sobre o tempo e a cultura. Por exemplo, a nossa cultura brasileira, que é um pouco semelhante com a cultura africana, né? Porque quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram muita cultura novas, né? Como a capoeira, como algumas culinárias brasileiras, como a feijoada, a paçoca, entre outras coisas. É a cultura que eles trouxeram para nós. É uma forma muito vivenciada até o dia de hoje, que é a cultura, né? Cada país tem a sua cultura e alguns são semelhantes aos outros, né? Então, vou falar para você quais foram as primeiras culturas no mundo. Para mim, eu acho que foi a africana, né? Que idealizou muitas coisas, porque quando eles trabalhavam naquela época, quando eles paravam um pouco para trabalhar, eles começavam a fazer um esporte, né? A capoeira é como um esporte, uma brincadeira. Então, os chefes que cuidavam dos africanos batiam nele com um chicote, por causa que eles estavam fazendo aquele tipo de luta. Então, os brancos não gostavam muito daquele tipo de esporte, aquele tipo de luta, né? Então, isso que é a cultura, como por exemplo a cultura dos Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos é McDonald's, né? Halford, outras coisas também. A cultura dos Estados Unidos, como também a luta, o UFC, né? O boxe, muito importante também, o basquete. Aqui no Brasil, a cultura, quais são algumas das culturas? O futebol, que eu gosto muito, o vôlei, né? Entre outras coisas também, o futebol, futsal, e entre outras culturas de outros países, né? Que tem corridas. Aqui no Brasil basicamente um pouco sobre isso. Várias culturas que você pode pesquisar também, né? Tem esporte também no gelo também, eu esqueci o nome daqueles esportes, mas essa é a cultura vivenciada por nós, que foi desenvolvendo, cada um desenvolveu com seu tipo de cultura e país e linguagem. Beleza, pessoal? Então foi esse vídeo de hoje sobre a introdução da história. Espero que vocês possam ter entendido o meu entendimento sobre a introdução das atividades que a gente faz de história, porque isso é muito importante de estudar, muito importante assim de a gente analisar e pensar perspectivamente sobre a introdução da história, ok? Se você teve alguma dúvida, você pode pesquisar ou deixar no comentário abaixo, amém? Eu deixarei o link aqui abaixo na descrição do vídeo, o meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. Você pode me seguir no Instagram, ver as minhas redes sociais, amém? Para a honra e glória de Deus. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like para a honra e glória de Deus, para que possa fortalecer o meu canal, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ser um fruto de sua família, amém? Que você possa estar correndo atrás dos seus sonhos, atrás e idealizando as suas coisas, tendo calma, tendo paciência com as coisas. A sua hora vai chegar, amém? Só basta crer em seu potencial, amém? Para honra e glória, em nome santo de Deus, amém. Até mais.